Fala, meus amigos, estamos de volta. Quanto tempo, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. Meu nome é Vitor Vidal e é um prazer estar com vocês de volta aqui. Hoje o tema, a gente reinicia, aqui retoma os trabalhos, né, no podcast iniciando o ano de 26, com um tema que eu já queria tratar faz um tempo. Acho que é um tema que ele está sempre presente em alguns temas aqui que a gente sempre traz no podcast, que é o tema do domínio da língua materna e o intelecto, né? Qual que é a importância de você chegar ao máximo que você pode de domínio e conforto, né? De trânsito entre formas de expressão, entre vocabulário da sua própria língua, a língua onde você nasceu, né? No meio da qual você foi criado. Então vamos mergulhar nesse assunto tão importante para a gente poder, a partir daí, pular, né, e alçar outros voos dentro desse tema da língua em si. Bora lá? Então, meus queridos, muito provavelmente vocês nasceram, a primeira língua de vocês, né, a língua materna é o português. Então, para fins de cumprir aqui uma boa finalidade do episódio, né, a gente vai ter sempre referências ao português, tá bom? Então, se a primeira língua de alguém é o inglês, ou, sei lá, outras coisas, né, não se importem muito. A gente vai falar aqui mais do português, mas, assim, muita coisa dá para transpor para outros idiomas facilmente. E também vamos comentar aqui hoje sobre a importância de aprender outros idiomas, mas, assim, vai ter um episódio somente sobre isso futuramente. E, inclusive, eu pretendo, né? Eu já até tinha falado isso no vídeo que eu coloquei nos stories, que eu pretendo fazer um vídeo sobre a importância de cada língua, né? Não que eu fale cada língua, mas talvez trazer algum convidado ou pelo menos falar o que eu consigo, né, de cada língua. Eu, particularmente, dominar a língua mesmo, eu só domino, posso dizer que eu domino assim. Nem sei se eu posso dizer que eu domino, né? Estamos todos aprendendo. Mas a língua materna e bastante o inglês. Eu acho que como uma outra língua, talvez o francês e o espanhol para mim são equivalentes. E talvez o italiano um pouquinho melhor que os dois. Então, junto com o latim ali, né? Italiano e latim é bem parecido. Mas nada muito sofisticado. Então eu vou provavelmente trazer alguns convidados que têm vivência na literatura francesa, na literatura espanhola, literatura italiana, latina, literatura inglesa e por aí vai, né? Então cada língua tem muito a aportar ao intelecto que aprende uma língua nova. Mas hoje a gente vai falar sobre o domínio da língua materna. Cara, olha só, por que é importante falar disso aqui? Primeiro, porque hoje esse assunto é entendido numa hierarquia um pouco mais baixa. Eu vejo que toda vez que se fala disso, eu nunca falei disso muito, mas isso sempre tá ecoando na minha cabeça. Toda vez que o pessoal fala sobre o domínio da língua, sobre maneira de falar, conjugar um verbo corretamente, imprecisão na linguagem, ambiguidade, criticando alguma figura pública, né, que se expressa de uma maneira um pouco duvidosa, ou se expressa mal, isso sempre é visto como uma coisa meio acessória, né? Tipo, pra quê? Dane-se, né? Pra que a gente vai se preocupar com isso? Hoje em dia tá tudo, o que importa é informação. Então, o que acontece? Uma coisa um pouco chocante é que você mesmo... O que me despertou pra isso? Eu ouvi isso em algum lugar que eu não consigo lembrar agora onde foi. Mas você mesmo nascendo no país... onde se fala uma língua, por exemplo, você está no Brasil, provavelmente acho que tem, sei lá, uma família que me escuta na Inglaterra, que é brasileira, mas acho que tem uma ou duas pessoas que me escutam em Portugal, mas vale para todo mundo. Você sabia que mesmo você nascendo no meio de uma língua, isso vale muito para o século XXI, né? Nascendo no meio do português, indo para a escola, fazendo ensino médio até ensino superior, né? Fazendo até mestrado e doutorado. Sabia que muito provavelmente você e eu, né, não podemos dizer que somos fluentes nessa língua
como, por exemplo, Camões era fluente, ou como Bocage era fluente, ou como Machado de Assis era fluente, ou Gonçalves Dias, e assim por diante, né? Sabia que não é possível dizer isso? E assim, as pessoas que querem amenizar essa situação já começam dizendo assim: mas era uma época diferente. Muita coisa decaiu, as regras mudaram, o vocabulário é o mesmo, mas na verdade, né, era muita coisa muito formal, né? Era um português de Portugal da época antigo. Então, não era isso. Quando você vai ver, na verdade, os textos antigos, existia uma riqueza maior na linguagem de fato, não era só vocabular. A linguagem, o português, ele era melhor aproveitado na sua musicalidade, na sua capacidade de expressão, na sua pronúncia até, na sua formalidade, na sua riqueza, não só vocabulário, tá? Então, sim, algumas regras gramaticais mudaram, né? Algumas palavras caem em desuso, isso é normal da língua, mas e se eu te falar que hoje, assim, várias não caíram em desuso, assim, formalmente, né, na norma culta, mas que houve uma depreciação, né, digamos assim, um declínio vocabular gramatical enorme, né? Então, é uma coisa um pouco urgente isso aqui. A gente fala no dia a dia uma linguagem informal. Aqui no Brasil, principalmente, o buraco é mais embaixo ainda, né? Porque a gente vulgarizou e assim, declinou, né? Houve um declínio na linguagem para informalidade geral muito rápido, né? Diferente de Portugal, por exemplo, diferente até de Angola, Moçambique, onde as pessoas mantêm um certo nível de português um pouco melhor ainda, tá? Então, qual que é a tese aqui do episódio? O que eu quero trazer pra gente? O que eu quero trazer pra reflexão? Como sempre eu digo, pessoal, aqui a ideia do podcast é sempre trazer temas à tona de maneira que a gente vai combando, né? Fazendo uma simbiose com tudo e de maneira que a gente seja instigado a ir atrás de melhorias para nós mesmos, novas referências e influenciar outras pessoas, né? Sempre buscando a autoeducação e também ser bons educadores, né? No presente e no futuro. E hoje não é diferente. Então a ideia aqui do episódio é uma espécie de conscientização mesmo em relação ao domínio da língua, em relação ao domínio do português, né, nesse caso particular. Porque é o seguinte, eu já falei outras vezes, lá no episódio 2 sobre literatura, que é um dos que eu mais gostei de fazer, não sei porquê, mas enfim, foi muito bom. Eu falei desde lá de trás, eu sempre repito isso, que a capacidade de dizer, a capacidade linguística, de expressão, veja, não é só de vocabulário, é de língua como um todo, tá? Essa capacidade, ela define também aquilo que você entende. Então, eu vou falar isso mais para frente um pouquinho, né? A gente vai se basear hoje no Periermeneias, de Aristóteles, né? O tratado sobre a interpretação, né, de Aristóteles, e os comentários de São Tomás de Aquino a respeito disso, mas a própria estrutura do intelecto humano, ela precisa de um bom domínio da língua para que o intelecto se desenvolva, tá certo? Então, não existe um desenvolvimento intelectual, né, sem o domínio da língua. Pensar, quando você pensa a respeito de pensar, de julgar, de raciocinar, isso tudo está assim, pressupondo uma boa língua, tá certo? Então, sem o domínio da língua não há juízo, tá? E sem juízo não há inteligência madura, tá certo? E aí, para a gente começar aqui, eu queria começar mostrando, na verdade, para vocês alguns diagnósticos, assim, fazendo um diagnóstico geral, bem assim, informal, mas de modo que a gente seja trazido pro cerne da situação, tá? No caso do Brasil, especificamente, cara, foi uma degradação linguística grande, tá? Por vários motivos que não dá para entrar aqui, tá certo?
mas vamos focar só nos resultados péssimos, né? Qual a situação em que a gente se encontra hoje? Tá? Cara, tem muito mais coisa pra falar disso aqui, tá bom? Mas eu vou tentar falar até... Só perfazer esse diagnóstico, tá certo? Primeira coisa, percebe que já de cara nossa língua é incompleta. Por quê? Nós simplesmente perdemos, caiu em desuso. Aí você pensa assim, o que caiu em desuso? Palavras formais? Palavras, sei lá, específicas demais, né? Que se referem a coisas que não existem mais? Não. 2 pronomes do caso reto caíram em desuso no Brasil. Você tem ideia disso? O tu e o vós, tá? O caso do tu, a região sul do país e algumas partes do Nordeste, se eu não estou enganado, se eu não me engano, Pernambuco, eu acho que Pernambuco, Paraíba e Alagoas ainda mantém certa conjugação correta do tu, mas, e o Rio Grande do Sul também, Santa Catarina, mas o tu e o vós decaiu, mesmo nesses lugares, né, que mantém o tu, eles já estão deixando de usar, né? Vitor, mas o você, ele veio para unificar, porque facilita. A ideia da linguagem nunca foi facilitar a comunicação, tá? Facilitar a comunicação é uma consequência de você ter uma boa linguagem. A gente não pode sacrificar a qualidade da linguagem, a precisão da expressão, que é dada, enfim, pela gramática, por várias outras coisas, para facilitar a compreensão. Uma coisa vem depois da outra, tá? Então, só para começar, o Brasil já perdeu, assim, o brasileiro médio, você, a gente não usa tu e voz, tá? Não tô dizendo pra você sair usando tu e voz. Já foi, entendeu? Isso é restaurado espontaneamente, se for restaurado, tá? Então, assim, um ponto importante da língua, um ponto estrutural da língua decaiu, que é a questão dos pronomes do caso reto. Eles ainda são preservados em Portugal, no galego também, né, que é bem próximo do português, e nos países de língua portuguesa, nos lusófonos da África. Mas no Brasil não. No Brasil só existe você e vocês, né? Então o tu e o vós decaiu. Por que decaiu é uma longa história, mas isso já deprecia a língua num nível absurdo, tá? Absurdo. Em várias instâncias, né? Pessoas crescem desabituadas à conjugação. Daqui a pouco não vai nem se ensinar a conjugação desses programas do caso reto na escola, né? Isso não só tem um impacto na memória, né? Por causa de você se habituar ali com as declinações dos verbos, mas também causa uma falta de compreensão da direção da linguagem, tá? Então, mas você, vocês. Não, pô, é diferente, né? O você e vocês era informal. Então, é uma coisa muito... Claro que em Portugal é o contrário, né? Eu acho que em Portugal você é mais formal, se eu não me engano. Mas já começa por aí, tá certo? Então hoje você até usar num texto de Instagram, o texto que presumidamente seria um texto assim, mais formal, até num Substack, num Medium, até num artigo científico, num livro, se você usar tu ou vós, já vai ser meio que tido como um exagero, né? Fulaninho tá sendo meio chato, né? Tá querendo aparecer. O brasileiro, ele pensa assim, tá certo? Então, isso já é uma degradação absurda. Isso eu acho que não tem volta realmente. Mas já pense nisso, tá? Então, isso já dá uma quebrada, porque os programas do caso reto são essenciais, né? Outra coisa, né? O declínio vocabular, gramatical e de capacidade de expressão. A gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer, na verdade, vários desenhos aqui de como o vocabulário molda a nossa mente nesse episódio. Acho que vai ser uma parte muito legal. Mas o vocabulário foi pro espaço, né? Eu acho que se a língua, antes do advento da internet, dessa difusão absurda de informação, se uma língua nacional não estava preparada e bem consolidada num nível mais alto, ela foi vulgarizada absurdamente. Todas as línguas sofrem assim, mudanças, né? Mas existem mudanças para melhor e mudanças para pior, certo? Então, assim,
o vocabulário, ainda mais com internet, com pessoas lendo cada vez menos, foi pro espaço, acabou. O vocabulário não só para você falar que tá falando diferente, não é isso, é precisão da linguagem, tá? E quanto menos vocabulário, menos gramática e menos capacidade de expressão, menos musicalidade, menos inteligência, menos capacidade de compreensão, de fato. Várias pessoas hoje não conseguem ler um poema do século XX, poema de agora, sei lá, um poema, não sei, um romance do Lima Barreto, por exemplo. Um poema de Afonso de Guimarães, né? Não consegue ler sem um dicionário, entendeu? Eu falo por mim mesmo. Quando às vezes vou ler um texto de português mais antigo, quando eu comecei, na verdade, a mergulhar mais fundo nisso, cara, eu senti muita dificuldade. Hoje eu sinto bem menos, graças a Deus. Mas no início, sempre dicionário, e não é vergonha. Não é vergonha, porque nós todos estamos tentando melhorar, né? Então faz parte disso. A gente nasceu num ambiente educacional terrível, né? Pelo menos a gente aqui, eu tô falando até pessoas que têm 60, 70 anos, eu já posso dizer isso, né? Porque, por exemplo, já mudou bastante, né? Um dia desses eu peguei uma prova, fugi um pouquinho aqui do tema, né? Peguei uma prova de matemática como é que é? Eu acho que era colegial ou ginásio, na época, não lembro, o equivalente ao 6º ano de hoje. Cara, muito mais difícil do que qualquer aluno que eu já conheci do 6º ano poderia fazer. Então, assim, imagina o nível de linguagem, né? Eu já ouvi falar, já conversei com algumas pessoas que estudaram ali o fundamental nos anos 50, antes das reformas educacionais bizarras, né, da segunda metade do século XX, horríveis, né? Essas pessoas pegaram ainda um ensino muito bom de português, né? Então, a escola pública fazia análise sintática dos Lusíadas, né? Fazia imitação de estilo, que a gente vai falar aqui no episódio hoje, imitação de estilo de escritor, coisas impressionantes, né, comparados com hoje. Então isso tudo decaiu, né? E hoje a gente tem que recorrer a dicionário, às vezes, para reaver essa capacidade, não só vocabular, mas também de construção. Se às vezes você vai ler um livro, sei lá, Numa e a Ninfa, Lima Barreto, você vai ler algumas frases ali que não se constrói hoje daquela maneira e você sente dificuldade de ver, né? Às vezes uma coisa está invertida e as pessoas hoje em dia, cara, o brasileiro é muito engraçado. Aí a gente acha que isso aqui ele tava querendo mostrar que sabe, né? Essa inversão aqui ele tá querendo exagerar, né? Gente, inversão só serve para uma coisa: ênfase, né? A gente aprende na escola que as frases podem ser invertidas, o pronome reflexivo pode ser colocado antes ou depois, isso aqui, mesóclise, ênclise, próclise. Só existe uma finalidade para esse tipo de coisa: a ênfase. Então, os escritores antigos tinham domínio da língua para dar ênfase em algumas frases, entendeu? Então, isso hoje é visto de maneira tipo, tá querendo ser formal demais, mas não, era diferente mesmo, é para ser lido daquele jeito, né? É intencional, pelo incrível que pareça. E aí, pegando o gancho aqui, né, continuando nesse diagnóstico, né, que eu acho que é a parte mais importante desse episódio, esse diagnóstico, porque eu acho que desperta a gente para o problema que é o declínio da linguagem, o declínio da língua portuguesa no Brasil. Pegando o gancho do que eu falei no início, né, a capacidade de expressão, né, e a precisão linguística, né, vamos dizer assim, o nível de exatidão no que você diz não é uma habilidade acessória, tá? Ela é um pré-requisito da educação. E por quê? A gente vai ver aqui ao longo do episódio, a gente vai ver como funciona a língua, como eu já dei uma palhinha no episódio 2, né? Mas a língua, ela vai definir por causa da própria estrutura dela de signo, significado e referente. Né? A gente já falou isso anteriormente, e a gente vai usar aqui o De Interpretatione do Aristóteles, né? O sobre interpretação, para investigar isso melhor. Mas hoje se trata como se fosse assim: fulano é muito bom em matemática, né? Cara, isso pode acontecer. Pode alguém ser muito bom em matemática, mas ele é horrível em português. Ele não consegue entender um texto. Cara,
cedo ou tarde, tá? Em maior ou menor medida, a própria matemática dele, a lógica dele vai ser afetada, a vida dele vai ser afetada por isso. Ah, fulano é um excelente político, né? Preciso nem citar nomes, né? Excelente não, né? Ah, fulano fala muito bem, mas ele assim, se expressa muito bem, mas ele não conjuga direito os verbos, né? Um dia desses, olha que engraçado, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, até conversei com a minha esposa sobre isso. O ministro da Suprema Corte, né, aqui do Brasil, que para mim não deveria ter nem esse nome de Suprema, né? Que de Suprema não tem nada, falou assim, ele queria dar uma ideia de, sei lá, de opção, e ele falou assim, por que o real tal não vendeu o tal ativo ao invés de entrar com o processo, né? Ele falou assim, por que o réu tal não vendeu, sei lá, alguma coisa dele ao invés de proceder judicialmente, algo assim, né? Percebem o que ele falou? Ao invés, ou seja, ele não sabe nem usar um juiz da Suprema Corte do Brasil, que é alguém que deveria muito mais que dominar a língua portuguesa, né? Ele não sabe usar, ele não sabe a diferença de ao invés de para em vez de. Tu tá entendendo? Aí as pessoas falam assim, cara, isso é exagero, né? Porque qualquer um deixa isso passar. Não é exagero. Por quê? O que tá implícito nessa crítica? É que a linguagem é acessória. Então, as pessoas pensam assim, um juiz errou isso ao invés de, com em vez de, não quer dizer que ele vai ser um mau juiz. Não. Porque ele errou isso, quer dizer que ele tem vários outros problemas. Se ele errou uma coisa tão básica, ele não sabe nem direito a própria língua, né? Ele não está conseguindo exprimir corretamente o que ele está pensando e o que a própria realidade está dizendo, quanto mais ele vai poder julgar. Vocês estão entendendo? Então, claramente, você vender um ativo não é o oposto de entrar com o processo. Você usa ao invés de para falar sobre coisas opostas. Tá certo? E em vez de você usa para coisas no lugar de outra. Então ele deveria usar em vez de. Entendeu? Enfim, cara, diversas outras coisas, né? Pessoas usando... E, cara, no direito isso é muito comum, né? As pessoas usando expressão em latim tudo errado, né? Só pra falar que tá usando expressão em latim, assim, sem a aplicação correta, enfim. Diversas coisas. Mas, pra você ver o buraco em que a gente tá, né? O último tópico desse nosso diagnóstico, ele é o seguinte, e isso aqui todo mundo vai concordar, tá? Acho que isso aqui é muito óbvio para quem, principalmente para quem tem muito contato com teologia, com filosofia, quem é cristão vai identificar isso aqui na cara, tá? Que é o esvaziamento e a deturpação dos sentidos de algumas palavras, tá? E por motivos vários, né? Por motivos diversos. Influência ideológica, comunicação de massa, declínio da língua e por aí vai. Mas, cara, se tem uma coisa que hoje tem um efeito imediato no intelecto, é a deturpação do sentido das palavras, tá? É o esvaziamento de sentido. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo clássico, né? A palavra amor. Vitor, mas a palavra amor, tem até lá o livro do C.S. Lewis, né, Os Quatro Amores, que tem várias conotações, o português é um pouco restrito nisso e tal. Não, calma, não é disso que eu tô dizendo. Mesmo considerando as 4 palavras do C.S. Lewis, o que se entende por amor hoje é somente, tá? Somente sentimento. É somente emoção. Tá? É somente friozinho na barriga, lágrimas, arrepios, emoções, né? Movimentos da alma, né? Tristeza, paixão e tal. Cara, isso é ridículo. É uma redução brutal do sentido de amor, até do próprio sentido do latim de amor, tá certo? Então,
aquele livro do C.S. Lewis, que é maravilhoso, por sinal, eu recomendo muito a vocês, tá? Ele ajuda a enriquecer essa questão. Até porque a tradução dele é muito boa, a tradução da Thomas Nelson, tá? Então, aquela divisão entre ágape, eu acho que é ágape, storge, filia e caritas. Não é caritas, como é que é o outro? Eu esqueci agora. É paixão, né? Eros. Então, enfim. Ajuda a ver quanto de gradiente, de nuance, né, e de matiz tem o sentido do amor, tá certo? Enfim, mas, claro, o significado original de amor é caridade, né? É o ágapen da Bíblia, das Sagradas Escrituras, né? Mas, enfim, que se remete a sacrifício. Mas, enfim, outros esvaziamentos e deturpações de sentidos, né? E lembra que eu disse, por motivos diversos, mas eu tô só citando, tá? Democracia. A gente vai ver, eu pretendo esse ano fazer uma série de episódios sobre as obras de Aristóteles, né? Eu não sou um comentador de Aristóteles, não tenho capacidade de ser isso, pelo menos por enquanto. O melhor comentador é São Tomás de Aquino, e a gente vai embasar muito do nosso conteúdo nele, nessa série sobre Aristóteles. E quando formos tratar da política de Aristóteles e também da República de Platão, que inclusive o pensamento político de Platão é sim superior, é mais amplo e profundo do que o de Aristóteles, a gente vai ver que a palavra democracia virou várzea, virou brincadeira, chacota. O sentido de democracia hoje é uma piada. É uma piada. E aí, quando você usa a palavra no sentido original, você está sendo chato, você quer aparecer, você quer falar que leu Aristóteles. O brasileiro é assim, né? Qualquer sinalização de outra pessoa que quer ser um pouquinho mais profunda na conversa, na discussão, ela quer aparecer. O brasileiro tem isso, né? É a lógica brasiliensis, né? Mas da democracia, assim, hoje é uma palavra sacrossanta, né? A palavra sacrossanta, e eu não tenho nenhum medo de dizer aqui que é uma coisa reprovável, né, pelos pensadores clássicos, né? É uma coisa meio que série B, é uma coisa meio que baixa no que tange a política, né? A democracia é uma coisa meio amadora, tá certo? É uma forma de governo que obviamente não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Sempre trará distorções. A pessoa fica evocando aquela frasezinha do Churchill, né? Não, como é que é? Dentre os piores... Eu esqueci, mas tipo assim, a democracia é o melhor dentre os piores, né, dos possíveis e tal. Mentira, claro que não. Enfim, é uma longa discussão. Mas é outra palavra que foi esvaziada e elevada a um patamar, sacrossanto, né? Democracia. Besteira. Outra palavra que foi deturpada, vontade, né? A palavra desejo, né? Que hoje é associada a impulso. Né? O desejo hoje ele foi esvaziado completamente. A psicanálise ela infestou a antropologia filosófica desde o seu início, né? Até hoje, né? Você vê os efeitos ridículos, né? Efeitos reducionistas da psicanálise na compreensão do que é o ser humano, do que é a vontade do ser humano. Então, introdução da palavra impulso como substituta da vontade, por aí vai. Não existe impulso, existe vontade. Existe vontade mais pontual, mais forte? Existe, mas não existe impulso, tá? Impulso é outra coisa, impulso é algo da física, tá certo? E aí, pessoal, esse é o nosso diagnóstico, esse é o pé onde nós estamos, tá? O que é interessante a gente trazer aqui para a gente começar a compreender, né? Vamos aprofundar agora o que é a linguagem, por que ela tem essa relação tão estreita, que a gente sabe que ela tem essa relação estreita com o intelecto, sabe que é danoso você ter problemas de linguagem, mas a gente não sabe o porquê, né? E aí eu recomendo muito para vocês a obra sobre a interpretação de Aristóteles, né? Mas mais especificamente o comentário de São Tomás de Aquino sobre a interpretação de Aristóteles, tá? Por quê? Eu acho que é o tratado mais obscuro de Aristóteles, disparado, né? Eu, quando li a primeira vez, senti muita dificuldade, mesmo com os comentários de São Tomás. É muito difícil,
tá? De entender, mas quando você lê com calma, você entende bem. É um livro que ele premia a paciência do leitor, tá? E o que Aristóteles traz para nós, né? Aristóteles traz a filosofia da linguagem, né? Então ele aplica não, né? Ele, assim, identifica a estrutura da linguagem que, assim, a filosofia de Aristóteles é a própria maneira, ela é quase coincidente com a própria maneira do ser humano de pensar, né? Tem uma deturpação ali, outra aqui, mas fica tudo muito claro quando você adquire a estrutura aristotélica, de pensamento, de epistemologia e por aí vai. O que acontece, cara? Como que funciona a linguagem? Tá? A gente tem que lembrar aqui, eu não vou ter tempo aqui hábil no podcast de falar sobre ato e potência, mas pense em ato e potência, que é uma das duplas aí, dos pares mais importantes da filosofia aristotélica, né? Potência é aquilo que pode vir a ser e o ato é aquilo que é no momento. Então, a potência, por exemplo, o gato tem a potência de miar. Então, quando ele mia, o tal do som ali, né? A potência de miar virou ato, perfeito? Então, tem coisas que estão no âmbito da possibilidade e outras coisas estão atualizadas, tá certo? Então, por exemplo, o livro aqui, que eu vou ler uma página dele para vocês, né? O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, está em ato na minha frente, né? Mas o livro do Primo Basílio rasgado, né? Esse livro aqui tem a potência de estar rasgado, perfeito? Então, as coisas elas têm potências, elas podem virar outras, podem se transmutar, não virar outras, mas elas podem ter novos atos, tá certo? O que isso tem a ver com linguagem, tá certo? Tomás de Aquino e Aristóteles, eles falam isso de maneira brilhante. O que acontece? Os nomes, né, os substantivos, os nomes, as preposições, né, as palavrinhas, os verbos que nós aprendemos, eles são potência. Então, eles por eles mesmos, eles significam alguma coisa, eles têm um referente, vamos dizer assim, mas eles são só potência, eles são a matéria, né? E aqui, antes de a gente prosseguir, eu esqueci de dar um detalhe. Essa, vamos dizer assim, dupla, né? Esses dois carinhas, potência e ato, tem uma relação estrita em cada ente, né? Com, respectivamente, a matéria e a forma, tá? Então, a matéria de algo sempre é a potência. A matéria, ela é potência, ela não é ato, tá? O que está em ato no ente é a sua forma, tá certo? Então, por exemplo, aqui, a matéria do meu computador, ela não tem forma inteligível. O que tem forma inteligível que é um monitor, perfeito? Então, a forma disso aqui é o monitor, não é o plástico aqui, tá certo? A matéria bruta, ela é potência, ela pode se compor de certa maneira e virar formas, tá? Continuando, os nomes, os verbos, as palavrinhas que nós aprendemos, tá? Por exemplo, falar, porta, mesa, céu e assim por diante são matéria, são a matéria da linguagem. Eles são o insumo, perfeito? Então eles estão em potência. Eles não significam exatamente nada de verdadeiro ou falso, nada de um raciocínio. Então eles são conceitos puros em potência, perfeito? Só que Aristóteles fala, né? Que quando você combina essas coisas, no que nós chamamos de proposição, elas entram em ato. Então, por exemplo, quando eu falo assim, solto, quando eu falo, olha, porta, ventilador, céu, notebook, isso não quer dizer nada. Mas quando eu combino essas palavras, associando-as, né, numa proposição, isso fica em ato. Então, quando eu falo assim, estou olhando a porta e o céu, né? Já tem um sujeito, um substantivo, um verbo e um objeto, tá certo? E tem preposição e tudo mais, né? Então, a proposição é o ato, tá certo? Então, por que isso é importante? A língua se estrutura dessa maneira, tá certo? Então, quando você vai compondo isso tudo, como que funciona o teu intelecto, né? Você tem a simples apreensão, que está relacionada com essas formas específicas. Quem for ler o comentário de São Tomás de Aquino ao sobre a interpretação vai perceber essa nuance forte aqui,
tá? Você tem a simples apreensão, que é uma faculdade, a primeira ação do intelecto, que é captar as coisas em si, né, de maneira simplíssima, perfeito? Então, eu olho e vejo, tá ali um quadro, tá ali um creme, tá ali um relógio, tá ali uma pessoa, tá? Nelas mesmas, né? Depois que ocorre a simples apreensão, isso acontece com tudo, tá? O teu intelecto funciona assim sempre. Depois da simples apreensão, que é uma captação em geral sabe, bem simples, existe a composição e divisão. Então, daqui vem, inclusive, a palavra razão, né? Que o intelecto, ele primeiro capta com a simples apreensão, que é simplex apprehensio, depois ele compõe e divide essas coisas, tá? Que é onde nós chamamos de juízo. Então, por exemplo, quando eu olho com o meu sentido da visão, né, um quarto, eu tenho a simples apreensão de que é um lugar, que tem chão, que tem parede, que tem alguns objetos, né? Mas quando eu começo a compor e dividir, eu começo a ver que tem uma forma ali que ele é um quadro, e que está escrito alguma coisa, tá? Eu começo a ver que, por exemplo, tem uma cama, que tem algumas coisas nela. Eu começo a ver que algumas coisas têm certas cores e tal. Ou seja, eu estou compondo, ou seja, eu estou unindo alguns elementos e estou separando outros, tá? E isso faz com que eu tenha uma espécie de juízo, tá? Do que eu estou pensando na hora, tá? Então, como é que funciona? Por fim, depois da simples apreensão da composição e divisão, eu tenho o raciocínio, tá? O raciocínio é onde você usa isso que você tem para compor e dividir, e aprender e tal, para compor silogismos, né? Para você pensar sobre as coisas, tá? Então, essa parte final de compor e dividir e raciocinar é a parte onde aparece a verdade e a falsidade. E aí você pensa o seguinte, Vitor, que raio tem a ver o que você está falando com linguagem, tá? Por quê, pessoal? O que acontece? A simples apreensão, que é essa parte bruta, né, de captar coisas separadas de maneira simples, tem a ver com a matéria, tá? Então tem a ver com os conceitos. Tem a ver... Conceitos não, desculpa, tem a ver com os nomes, os verbos, né, as coisas simples, os objetos e tal. Perfeito? Tem a ver com a potência. Só que a composição e divisão e raciocínio, ela já tem a ver com a forma, que é onde entra a verdade e a falsidade. Então, quando eu falo uma proposição, por exemplo, o computador é preto, o monitor é preto, né? Isso já está sujeito a juízo de valor, tá certo? Posso dizer que é verdadeiro ou falso, porque tem um verbo, tá certo? Então, quando você tem... Assim, já dá para ver que a matéria define o quão bom você vai ser na sua forma, tá certo? Então, sem matéria, sem vocabulário, sem verbos, sem idioma, sem língua, que está na fase 1 aqui do intelecto, tu não consegue compor e dividir bem, não consegue raciocinar direito. Entendeu? Então uma linguagem pobre é como se você tivesse uma matéria insuficiente. Então você tem pouca potência. Como é que você vai atualizar a sua linguagem bem? Como é que você vai transpor o seu pensamento para o papel e para a fala? Impossível. Perfeito? Então, você vai ter uma linguagem pobre, uma sintaxe meio frouxa, né, deficiente. E qual que é o resultado disso? Você vai meio que tentar compreender a realidade com menos ferramentas, tá? Então o teu juízo vai ficar deformado, tá? Eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse um animal, que tem alguns animais que enxergam menos cores, né, que o ser humano. E tem animais que enxergam mais. Então, eu gosto de fazer essa analogia, como se a gente, com uma linguagem ruim, é como se a gente fosse um animal que ele enxerga menos cores, menos nuances, gradientes, né? Menos objetos até. Porque, por exemplo, imagina um animal, por exemplo, a porta a parede aqui do meu quarto, acho que é branco gelo o nome disso, não lembro. E a porta é acinzentada. Cara, se tem um animal que enxerga só cinza, ele não vai ver a porta. Entendeu? É como se você ter uma linguagem pobre significasse isso. E tem um animal aí que eu acho que, eu não sei se é o camarão, cavalo marinho, sei lá, que ele enxerga 1 trilhão de cores aí, sei lá, algo assim, né? Que ele enxerga mais comprimentos de onda e tal. Uma linguagem mais rica, ou seja, mais matéria para você poder combinar e formar e construir formas, né?
Isso te adquire uma maior nitidez na sua linguagem e você adquire maior nitidez no seu próprio raciocínio, como a gente viu aqui na própria estrutura da linguagem. Entendeu? Então, pouca matéria, ou seja, pouco domínio da língua, ou seja, pouca matéria, pouco verbo, pouco nome, pouco substantivo e pouca habilidade de combinar esses caras, implicam num pensamento pobre, num pensamento pouco versátil, né? É por isso que eu sempre bato na tecla, cara, não adianta. Qualquer pessoa que tenta enveredar para uma ciência, num estudo mais profundo, filosofia, teologia, né, biologia, sei lá, cara, qualquer coisa, tá? Mas principalmente as ciências mais intelectuais, né? Filosofia, teologia, o direito, a história. Se essa pessoa não tiver o domínio da língua, ela não vai ser um bom examinador dessa área. Tá entendendo? Então é muito comum você ver pessoas que falam de teologia e falam de conceitos complexos de teologia, mas o pensamento deles é truncado. Essas pessoas não conseguem articular o que elas estão explicando. Ele só conhece 3 termos, faz um silogismo entre 3 termos e explica a doutrina teológica dele. Não consegue transpor para a experiência real e para o ouvinte, porque a linguagem dele é pobre. A linguagem da pessoa que está dizendo isso falta ferramenta para ele, né? Então, o empobrecimento da língua, ele acaba causando o empobrecimento da própria alma, né? Porque a alma é racional. E as pessoas ficam com medo de encarar essa realidade, né? Alguém está dizendo aqui que uma pessoa que não fala português direito é uma alma inferior? Claro que não. Quantas pessoas santas você conhece que às vezes não... Assim, a gente que mora em metrópole não conhece muita gente que às vezes está na área mais rural, que não teve acesso ao letramento, à alfabetização. Mas eu conheço pessoas que sabem bem menos que eu, não tiveram acesso aos mesmos livros que eu, não sabem os conceitos e não sei o quê, e vivem uma vida mais exemplar. Por quê? A moral nessas pessoas é muito mais presente, né? Porque tem um fator aqui simples, que é o fator Deus, graça de Deus, tá? Mas a gente está tratando aqui das pessoas, né, tudo mais constante, entendeu? Então, a mesma pessoa que não teve acesso à educação, se ela tivesse mesmo sendo santa, né, moralmente íntegra, se ela tivesse uma linguagem melhor, isso ia melhorar ainda mais, perfeito? Então, pelo fato de a nossa alma ser racional, a gente precisa entender que a língua vai ditar o teu horizonte de consciência, o teu horizonte intelectual. Perfeito? Então a língua é uma espécie de insumo do intelecto. Essa capacidade de você trabalhar com essas formas, com os nomes e verbos e tal, é uma espécie de matéria-prima do que no futuro, né, dos seus raciocínios, vão ser os conceitos. Perfeito? Os conceitos são pura forma, né, no sentido aristotélico. E aí você vê essas pessoas que querem palpitar, esses intelectuais públicos, né, aqui do Brasil, pessoas que não dominam a própria língua. Pessoal, isso aqui, a gente não pode sacrificar a verdade por medo de ser tomado às vezes como alguém altivo, arrogante. Não é a ideia aqui, tá? A gente não quer, não é arrogância, não é falar que nós somos melhores porque nós estudamos coisas clássicas. Não, até porque isso não é verdade sempre, tá certo? Mas aqui é um diagnóstico. As pessoas não dominam nem a própria língua. E elas querem pensar sobre conceitos metafísicos, né? Então a pessoa não sabe ali, às vezes, o bom português, um bom latim, e quer palpitar sobre o que o filósofo tal falou, que Tomás de Aquino disse, o que Duns Scotus errou, o que São Boaventura falou, que Santo Agostinho disse. Gente, pelo amor de Deus, né? Sabe? Então, assim, não faz sentido. Então, assim, o vocabulário, a língua, a gramática, a precisão do teu idioma vai também ditar a tua capacidade de compreender conceitos. Como é que a gente não vai... Como é que eu, sem matéria,
sem verbo, sem nome, sem expressão, sem gramática, sem sintaxe, sem domínio da sintaxe, como eu vou, sem isso, compreender coisas que exigem isso? Não faz sentido, tá certo? Então, dominar a língua materna, no caso do português, é dominar a própria realidade, a compreensão da realidade. Perfeito? O que eu estava pensando aqui? Tem um exercício muito interessante que eu queria fazer com vocês aqui, que eu vi esse exercício pela primeira vez, eu acho que foi no livro do Júlio Paiô, se eu não estou enganado, que é mais ou menos a seguinte ideia. Tente descrever, né? Tente descrever o ambiente onde você está, né? A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, mas o exercício é esse e é muito interessante. Olha para onde você está agora. Você que está voando aí, está assistindo podcast, lavando louça, indo pro trabalho, ou, sei lá, cara, fazendo qualquer coisa. Para um pouquinho e pensa rápido nisso, tá? E se você tiver um tempo, vale a pena pegar uma folha de papel e fazer esse exercício. Eu fiz isso uma vez e é fantástico. Fantástico, assim, é muito subestimado. Você tem que descrever, o desafio é simples. Você tem que descrever. Esse é um exercício de linguagem para escritores, tá? Mas acho que serve pra gente fazer um teste. Tente descrever o ambiente onde você está, o cômodo, a paisagem, o escritório, enfim, a sua vista agora, tanto a central como a periférica, né, o que você tem visto, escrever num papel de maneira que a pessoa que vai ler tenha exatamente a sua vista, a sua visão, a sua percepção sensorial. Então, você tem que falar a sua localização, qual cômodo, a sua localização, o seu ângulo, né? Por exemplo, eu aqui agora estou no meu quarto, eu estou virado para a parte norte aqui do apartamento, na parte meio que direita do canto, oposto ao norte, né? Eu estou olhando na diagonal para cima, para a parte superior esquerda do quarto, onde tem uma quina que faz a divisa com a parede cinza, com a parede branco gelo, com branco mais neve. Entendeu? Você vai descrevendo, tem um quadro branco com árvore preta, inclinado, com uma leve sombra nos cantos, retangular, né? Enfim, você vai falando sobre qual que é o exercício disso, né? Eu tô num quarto que é meio sem graça de fazer, mas numa paisagem é bem mais forte. Por quê? Você vai descrever pessoas, né? O jeito das pessoas, as cores, os barulhos, entendeu? Então, assim, esse é um exercício para você desenvolver o vocabulário ou testar o seu próprio vocabulário. Esse exercício ele é feito até hoje pelos alunos da França. E na França, a França é o único lugar que preserva essas tradições. É bem interessante. E esse exercício visa você alcançar o tal do mot juste. O que é o mot juste? É o termo próprio, como o próprio Flaubert sempre prezava, né? Flaubert é o exemplo maior do tal do mot juste, que é o termo perfeito para exprimir aquela sensação ou aquela situação específica, né? Flaubert, nas suas cartas, ele dizia que às vezes ficava semanas, meses, né? Procurando uma palavra, uma expressão, uma frase adequada para exprimir o que ele queria, né? Quantos escritores fazem isso hoje, né? Os escritores só valorizam assim, o que eu disse, acabou, né? Entendeu? Então, assim, o que definia isso para Flaubert? Flaubert era alguém que tinha um domínio da língua absurdo, né? Então, para se preocupar nesse nível, né? Então, esse exercício visa mais ou menos isso. Outro exercício muito legal que eu gostaria de fazer com vocês de propor, na verdade, que não vai dar tempo de fazer, né? Mas é uma coisa muito interessante para quem é até professor, ou quem quer até se divertir um pouco com isso, que eu acho interessante, que é um exercício de vocabulário, né? Existem exercícios também diversos, tá? De expressão, de ênfase, de imitação de estilo de escritor, o que também tem na França até hoje, né? Nas classes de francês. Então, enfim, é bem interessante isso, mas aqui é o de vocabulário, tá? Eu vou comentar sobre esses outros. Tentem pensar em um animal por vez, tá? E dizer o nome do som que o animal faz.
Então, por exemplo, começa muito fácil, né? Então, esse é exercício de vocabulário, né? Então, você fala, por exemplo, o cachorro late, né? Ele pode também rosnar, uivar, ganir também, que tá mais em desuso, mas ganir também. Então, o gato, ele pode miar, ronronar também pode, né? Então, eu não vou ficar replicando barulho aqui não, pelo amor de Deus, pô. Mas, enfim, a vaca e o boi, né, eles vão mugir, sei lá, o porco, ele vai... Tô pensando no animal, tô falando. Grunhir, né, ou roncar. O leão, o tigre, né, o leopardo vão rugir, né? Não, o leopardo não ruge, mas enfim, rugir. O lobo vai uivar também. O rato, os roedores como um todo. Morcego também. Vão guinchar, né? Engraçado, né? E aí por aí você vai. O macaco também pode guinchar, né? Então você vai falando, os passarinhos vão cantar, ou chilrear, né? Galinha cacarejar, o pato vai grasnar, né? Enfim. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu vi num poema uma vez. E é uma coisa que você não lembra o que significa, o barulho, você não tem um referente. Então, por exemplo, nesse poema tinha o verbo coachar, né? Então, coachar é o barulho ali dos sapinhos, né? Da rã. Então, tipo, quando ele faz aquele aquele barulhinho, né? Que eu não vou replicar aqui para não passar vergonha, é coachar, né? Então, e combinava com a sonoridade do poema e fazia sentido, né? Então, ganha-se muito. Por quê? É um signo que tem um significado. O significado é o quê? O barulho feito pelo sapo, pela rã e tal. Mas o referente que é o mais importante. Você lembrar do barulho, né? Então, enfim, tem diversos outros... tem bufar também, enfim. Tem diversos outros referentes. É um exercício muito legal para fazer com criança também, né? Um que eu acho muito interessante, eu acho mais interessante para adulto mesmo, que também é um exercício de vocabulário, são os barulhos da natureza. Então, tipo assim, o barulho, por exemplo, assim, tem coisas que a gente que são mais usadas no dia a dia. Então, por exemplo, os barulhos que a água faz na natureza, né? Cara, assim, eu fico pensando, esse exercício era comum em aulas de português, por exemplo, né? É um exercício que era comum antigamente, né? E sumiu. Então vamos fazer assim, rapidamente. Os barulhos que a água faz na natureza. Então todo mundo sabe assim que o que é jorrar, né? Quando a água ela bate com forte pressão numa superfície. O que é espirrar, entendeu? Que é um barulho mais agudo, mais súbito, né? Mas, por exemplo, quando forma bolha, né? Que é borbulhar. Agora, por exemplo, qual o nome do som? Aquele som de maré do fundo, quando você ouve água e o riacho batendo, aquele som de espuma misturado com o movimento da água. Que verbo que exprime isso? É o verbo marulhar, entendeu? Então, várias coisas. Por exemplo, quando o ruído seco de folha, né, quando as folhas batem umas nas outras, é farfalhar, né? O barulho de uma madeira pegando fogo, ou folha pegando fogo, é crepitar, né? É bem onomatopeico, né? Lembra um pouco o som, de fato, né? Então, os barulhos do vento, por exemplo, que é soprar, que é o normal, mas tem também o vento que assobia, tem o uivar, e tem o mais sutil ainda, que é mais usado na literatura antiga, mas que ele é mais preciso, que é um som mais contínuo, suave e um pouco mais agudo do vento, que é o ciciar, né? Então, olha como isso enriquece, cara, a tua percepção. Veja, não é só... Eu contei o caso da tribo Imba, né, no episódio 2 de literatura, que a linguagem ela molda o que tu conhece, a tua percepção. Não é só o vocabulário, é percepção. Então, quando você vai contar uma história, quando você vai escrever, para quem é escritor, isso aqui é essencial, cara. Entendeu? Enfim, o barulho o que eu lembrei aqui agora. O barulho da árvore quando ela muda, ela tipo bate um vento forte e ela dá uma envergada. A madeira parece que vai arrebentar, que faz aquele negócio meio, né? Parece que você tá entortando a madeira, né? Isso é vergar. Então ela tá vergando, né? Enfim, diversas outras coisas
que a gente pode falar sobre isso. Sobre ações humanas, né? Tipo, um dia desses eu estava conversando, né, com amigos sobre... a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto, né? Que é a diferença entre você cochichar, balbuciar, sussurrar, a diferença entre hesitar, titubear e vacilar, né? Enfim, é um exercício também. Mas, pessoal, dá para ver com esses exercícios em relação ao vocabulário, né? Mas como que isso resvala na percepção e como que isso resvala na expressão, na maneira como você entende as formas? Porque o vocabulário, ele é a matéria, como a gente viu antes, né? E o que nos interessa é a forma. É usar a matéria para subir o nível da linguagem e, consequentemente, subir o nível do intelecto. Tá certo? Então, eu preparei aqui, eu sabia que, assim, foi aleatório mesmo. Eu falei, cara, eu vou pegar uma página do Essa de Queiroz aqui qualquer, porque isso já tem efeito, né? Para vocês verem a capacidade, ou melhor, a importância da gente ter o domínio da língua quando se trata de um texto literário, tá? Então, eu abri aqui, eu peguei meu Primo Basílio aqui, eu tenho uma edição do Primo Basílio da Penguin, né? Que é muito bom, inclusive, recomendo muito, pessoal. Os livros da Penguin geralmente têm boas traduções, tá? Não no caso do português, que não precisa de tradução, só adequação, mas livros, assim, em língua estrangeira são muito bem traduzidos, tá? Edições boas. Eu vou ler aqui a primeira página do Primo Basílio, e eu queria que você contasse o número de palavras e ou expressões que você não sabe 100% o que é. Então, se você tem só uma noção, você já conta, tá bom? Só se você não tiver a noção plena que você conta, perfeito? Então, se você souber mais ou menos, você conta. Eu vou ler aqui. Isso aqui, pessoal, todos nós, tá? Eu também, às vezes eu tô lendo, eu falei, eu lembro, o que isso significa mesmo, né? Então, a gente tem que sempre voltar com isso. Perfeito. Olha só, capítulo 1 aqui do Primo Basílio, primeira página, tá? Palavras aqui do nosso grandioso Essa de Queiroz, nosso, né, lusófono, né, escritor português. Olha só o que diz. Tinham dado 11 horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier, que estivera folheando devagar, estirado na velha Voltaire de marroquim escuro. Espreguiçou-se, bocejou e disse: Tu não te vais vestir, Luísa? E ela respondeu: Logo. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache com largos botões de madrepérola. O cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Tinham acabado de almoçar. A sala esteirada alegrava, com seu teto de madeira pintado a branco, o seu papel claro de ramagens verdes. Era em julho, um domingo. Fazia um grande calor. As 2 janelas estavam cerradas, mas sentia-se fora o sol faiscar nas vidraças, escaldar a pedra da varanda. Havia o silêncio recolhido e sonolento de manhã de missa. Uma vaga quebreira amolentava. Trazia desejos de cestas ou de sombras fofas debaixo de arvoredos, no campo, ao pé de água. Nas 2 gaiolas, entre as bambinelas de cretone azulado, os canários dormiam. Um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da mesa. Pousava no fundo das chávenas sobre o açúcar mal derretido. Enchia toda a sala de um rumor dormente. Veja, olha quantas coisas aqui. Eu não vou nem bater uma por uma, mas são várias expressões e palavras com as quais a gente não está tão acostumado. Então, por exemplo, cuco, né, que é aquele relógio que faz barulho, que tem um passarinho, né, aquele que é de filme antigo, né? Por exemplo, botão de madrepérola. Essa expressão muito interessante, olha só essa expressão aqui. Ele usou uma expressão de estrela, né, de cometa até, de algo de astronomia para falar do anel
da moça, né? Da Luísa, né? Ele disse assim: 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então ele falou anel de rubi, ele chamou de escarlate, ele não chamou de vermelho, entendeu? Enfim, diversas coisas aqui. Então a linguagem, pessoal, ele tem esse poder, veja bem, tem um poder, pra gente caminhar para o final aqui, tem um poder de tanto ampliar o seu horizonte de consciência, então você conhecer mais gêneros de expressão, conhecer conceitos, ampliar a sua capacidade, a sua mente abarcar mais coisas, certo? Então, não é só, tipo assim, se aprofundar no vocabulário, é você ampliar a sua capacidade de comunicação e de entendimento, tá? E essa espiral, ela sempre está em torno do seu intelecto, perfeito? Então, a linguagem, ela trabalha nesse sentido, tanto horizontal, em termos de expansão da sua consciência, daquilo que você pode apreender e pode comportar, tá? Mas também trabalha no sentido vertical, no sentido de aprofundar a sua compreensão das coisas que você alcançou, tá? Então, não é só conhecer mais gêneros, né, no sentido aqui aristotélico, né, gêneros e espécies, né? Não é só conhecer mais gêneros, mas se aprofundar, né, com a linguagem nesses gêneros e nas espécies, nas subespécies, né? Então, o exercício que a gente fez aqui de vocabulário, por exemplo, das cores, do barulho dos animais, é um exercício de aprofundamento. Essa leitura, por exemplo, da primeira página aqui do Primo Basílio, já é um de expansão, né? Que ele está aumentando a sua imaginação, a sua capacidade discursiva, aquilo que sua mente abarca como expressão, né? Eu separei aqui um trecho aleatório, completamente aleatório, da Ilíada, na tradução é a melhor tradução para português de todos os tempos, é de um brasileiro, e é o Carlos Alberto Nunes, né? Que traduziu os Diálogos de Platão, a Ilíada, a Odisseia e outras coisas. Eu peguei aqui um trecho muito interessante, o Carlos Alberto Nunes, claramente, ele escolhe alguns termos para bater com a métrica, né, de Homero. Para quem não sabe, Homero escreveu um hexâmetro dactílico, ou melhor, escreveu numa musicalidade específica, né, que tinha vogais breves e longas, e o Carlos Alberto Nunes, ele tenta, além de traduzir a Ilíada, ele tenta replicar a musicalidade do grego. Só que em vez de breves e longas, que são as vogais gregas, fonemas gregos, ele usa, para breves, ele usa os átonos, e para as longas ele usa o tônico. Então vocês vão perceber, conforme eu for lendo, uma certa métrica, né? Hexâmetro dactílico, que se chama, né? Dactylos é dedo em grego, né? Hexâmetro são 6. Então, enfim, tem uma explicação para isso, né? Porque eu não quero me alongar aqui. Vou me alongar, pô. Quem chegou até aqui vai ouvir. É o seguinte, dactylos diz respeito ao dedo, né? E o dedo é dividido nesse ossinho aqui, da razão mais ou menos 2:1, né? Então, são 6 pés, 6 intervalos de uma sílaba tônica e 2 átonas. Então é tipo tatata, né? Papapa. São uma mais forte, uma sílaba, e 2 mais fracas. Então vocês vão sentir que isso acontece 6 vezes por verso. Então é tipo assim, tatata, 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 direto, né? No ritmo da fala, naturalmente. Então, por exemplo, vou ler aqui, mas além dessa tradução genial, absurda, de Carlos Alberto Nunes, que é uma coisa colossal, né? Não sei como é que esse cara não tem estátua dele do quanto é canto aí. Além disso, vou trabalhar aqui o texto, né? A capacidade dele de expressão mesmo. Ele usa uns termos perfeitos aqui. Que diz assim, olha só. Cadê? Isso aqui é um verso aleatório. Eu canto 8, né? Parte da luta, quando a luta é interrompida por Zeus, né? Que tem aquela treta com Atena e Hera, elas descem, ameaçam desobedecer Zeus e tal. E aí tem uma trégua com a noite, né? No meio da guerra de Troia. E aí, o verso diz o seguinte, olha só. A multidão pelas portas franqueadas então se apinhava. Os que lutavam de carro e os peões, era grande o alarido.
Quando os inimigos exércitos vieram num ponto a encontrar-se, lanças e escudos se chocam bem como a coragem dos homens. Com armaduras de bronze, broquéis abaulados embatem-se. Uns contra os outros, estrépito enorme se eleva da pugna. Dos vencedores os gritos de júbilo se ouvem e as queixas dos que tombavam vencidos de sangue se encharca o chão duro. Enquanto o dia sagrado crescia e a manhã não cessara, cruzam-se dardos de todas as partes e a turba perece. Mas quando o sol a porção mediana alcançou do céu alto, toma Zeus grande de uma áurea balança nos pratos coloca as duas sortes da morte funesta de dor infindável, dos picadores troianos e aquivos de veste de bronze, e pelo meio librou baixa o dia fatal dos aquivos. Então, você vê uma métrica, né? Por exemplo, dos vencedores o grito de júbilo se ouve as queixas, dos que tombavam vencidos de sangue se encharca o chão duro, né? Então, só que olha que interessante. O Carlos Alberto Nunes, ele vai usar essa cena aqui, né? Ele vai usar as palavras para moldar uma cena. Então, ele usa, por exemplo, o termo alarido, né? Que se refere a barulho, né? Ele usa o termo estrépito, né? O pessoal vai reconhecer esse termo aqui, que, se não me engano, tem na Bíblia algumas vezes, né? Estrépito. Que é uma espécie de barulho conjunto alto, né? Alarido tem mais a ver com barulho misturado, grito agudo e uniforme em relação a uma direção, né? Ele usa também uma palavra interessante que é pugna, que ele usa assim, ó: estrépito enorme se eleva da pugna. Pugna, ele poderia usar aqui luta ou batalha, né? Mas ele claramente usou para facilitar a métrica, que é pugna, tem meio que... É claro que são duas sílabas, mas sonoramente tem três, né? Duas, três, né? Faz a função. Pugna, ele quer dar uma ênfase maior no embate, na intensidade do embate, do contato físico das pessoas, né? Pugna, ele quer dar uma ênfase na intensidade do esforço da batalha, né? A gente conhece muito o verbo impugnar, né? Mas pugna, que é sinônimo de batalha, dá uma ideia mais particular do conflito. Então, essas nuances de língua, a gente vai perfazendo a forma inteligível daquilo que a gente quer falar, entendeu? Com as palavras e com as capacidades de expressões, né? Então, é necessário maior conhecimento dessas formas de expressão. E, como sempre, e aí, qual que é a nossa solução aqui, para finalizar o nosso episódio? Esse foi um episódio mais diagnóstico também, né? Da gente despertar para esse tema. Acho que eu vou fazer outros sobre isso. Mas qual que é a parada aqui? Qual é a fonte confiável para adquirir esse tal domínio da língua? A quem a gente pode recorrer para isso? Né? Simples, pessoal. Literatura. Tá? Você vai ter ganhos estudando gramática normativa, sem dúvida. Principalmente se for uma boa gramática, né? Mas isso vai se materializar e vai ganhar forma, e forma bela, e vai fazer sentido, né? Algumas regras vão fazer mais sentido quando você contemplar estas regras em ação, né? Num poema belo, num romance, como a gente viu aqui as maneiras, né? As nuances do Eça de Queiroz aqui na primeira página do Primo Basílio. Então, existe essa capacidade de adornar e, sim, dar mais nuance, mais matiz para o intelecto, né? A linguagem, tá bom? Pessoal, espero que a gente tenha conseguido caminhar nessa direção de tratar mais do domínio da língua e da língua portuguesa. Eu acredito que eu vou fazer um episódio futuramente sobre a literatura brasileira, a literatura portuguesa. Eu acho que é muito importante. Mas eu, assim, tinha bem mais coisa para falar, mas acredito que esse é um bom retorno aí pra gente em 26. É um tema que eu queria fazer no passado, mas como eu falei lá no Instagram, eu não tinha conseguido. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que o tema tenha sido esclarecido e que a gente busque dominar a nossa língua materna para que a gente faça bom uso dela, né? Sem pedantismo, sem exageros, mas com precisão, exatidão e beleza. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.
Até a semana que vem e Deus os abençoe. Valeu!